gravação agora também. Agora tá valendo. E aí a gente vamos dar um gás para ver se a gente consegue fechar essa unidade. Você começa ou eu começo? A gente vai Acho que falar eu sobre começo. antropologia, cultura e identidade social. Nacional, desculpa. Isso. Bora lá. Bora. Para que possamos pensar a diferença, precisamos entender aquilo que é tido como normal. A palavra normal deriva da palavra norma. Norma é aquilo que, de certa forma, é consensuado pelos sujeitos de uma dada sociedade. Existem normas sociais, que são o conjunto de costumes, tradições e leis sociais estabelecidas entre os homens de uma dada sociedade. Nessa perspectiva, é possível estabelecer não apenas padrões de comportamentos sociais, mas também quem são aquelas pessoas ditas normais, ou seja, que foram parte de um determinado padrão e aquelas que estão fora desse padrão, e por tal podem ser consideradas diferentes ou mesmo desviantes de norma estabelecida. Então perceba, o que nós estamos falando aqui? Se a gente voltar, a gente está vendo antropologia, cultura e identidade nacional, ok? O Uhum. Brasil, eu pergunto para você, Tiagão, o Brasil ele tem uma identidade? Não, A nossa identidade seria qual? Se for por histórico, por seria a histórico. nossa identidade, seria a nossa identidade indígena, certo? Assim, Que eram os povos que habitaram aqui. certo. Você vê alguém falando em Tupi-Guarani? Não, Você conhece uma pessoa que é fluente em Tupi-Guarani aqui no Brasil? não. Você conhece algum local onde essa cultura ela é bem demonstrada, ela é bem disseminada? É algo comum ver índio andando nas grandes cidades? Não, Avenida não, Paulista, por exemplo? de forma alguma. Então, a gente já nasceu miscigenado, certo? Certo? Nós somos uma nação miscigenada, certo? Que sofremos forte influência, primeiramente de Portugal e depois dos holandeses. E aí, as principais influências foram os portugueses e os holandeses. Depois disso, vieram outras etnias, como vieram mais pessoas da Europa, como os espanhóis, Uhum. os polacos, entre outras, os alemães, os japoneses também migraram para o Brasil pós-Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial e depois, é, é, ao final da Segunda Guerra Mundial, também teve um boom de japoneses que vieram para o Brasil. Mas, basicamente, via de regra, a nossa cultura ela foi extinta a partir da colonização. Nós somos um país colonizado. Se, Uhum. se nós somos colonizados, nós recebemos como herança a cultura de quem nos colonizou, no caso, Portugal. Mas, Portugal. mas quando a gente fala, quando ele traz a perspectiva aqui que é possível estabelecer padrões de comportamento social, a Avenida Paulista. Eu gosto da Avenida Paulista porque é o maior albergue do Brasil. Você está andando, juro, o albergue cultural é lá. É. Você está andando na Avenida Paulista, você vê pessoas vestidas socialmente, terno e gravata, ou beca, camisete, enfim. 2 segundos depois, você vê gote, 2 segundos depois, você vê pessoas com estilos alternativos, você vê pessoas sem estilo nenhum, às vezes você vê pessoas sem roupa lá, Eu ia falar isso. mas juro, mas quem é normal nisso tudo? Como que nós determinamos que aquela pessoa segue as normas daquela sociedade? Ou que faz parte de um determinado padrão? Eu posso, com certeza, por conta da distinção, dizer que os moradores de rua estão fora desse padrão da sociedade. Porque a própria sociedade é excludente. Então, o Uhum. padrão do morador de rua ele não se encaixa nesta normalidade que a gente está falando aqui. Tá certo? Certo, entendi. Olha, ó, ó que legal. Ó. Por exemplo,
Durante séculos, a orientação sexual homossexual foi tratada como diferente, não apenas da perspectiva de haver diferença entre as orientações sexuais dos indivíduos, mas por ser considerada desviante. Ou seja, isso acontecia por considerar que essa orientação sexual não se encaixava no padrão da norma sexual, que considerava a orientação sexual heterossexual como normal e a homossexual desviante, ou seja, desvia dos padrões da sociedade, dos padrões da moral e da ética e dos bons costumes. Por isso, até o início da segunda metade do século XX, a orientação sexual homossexual era tratada como doença, sendo caracterizada como homossexualismo constatado na classificação internacional de doença, ou seja, CID. Tinha até CID, e sendo tratada como tal. Caramba! Ou seja, tamanha era a repressão contra o homossexualismo que eles caracterizavam até como doença. Tinha CID e tudo mais. Agora, perceba, quando a gente fala em homossexualidade, hoje em dia nem precisa mais falar dos casais homoafetivos. A gente pode falar simplesmente daquelas pessoas que têm um estilo alternativo. Se, por exemplo, você sai na rua, vê uma pessoa, vê um homem, por exemplo, com argola na orelha, unha pintada, você vai falar o quê? Você já vai logo levar o seu pensamento para o lado deturpado. Esse cara está desviado da sociedade. Quando, na verdade, é somente um estilo, uma filosofia de vida. Agora, como a gente classifica a normalidade da anormalidade? Entendeu? Bora, Tiagão. Nesse caso, estamos falando do quê? De natureza ou de sociedade? Ou melhor, de natureza ou de cultura? A célebre frase de Simone de Beauvoir, é isso? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Nos ajuda a refletir. O que Beauvoir coloca, assim como podemos trabalhar em termos de homossexualidade, é que existe uma construção social de determinados papéis e de determinadas diferenças. Opa, tá aqui. Que vai para além daquilo que a natureza coloca. Claro que há uma distinção biológica clara entre homens e mulheres, mas existe uma diferença brutal entre os papéis que ambos ocupam em uma sociedade. E foi a partir desse pensamento da Simone Beauvoir, ou Beauvoir, Simone Beauvoir, que surgiram outros gêneros dentro da homossexualidade. Tem as pessoas que são homossexuais, tem as pessoas que estão transvestidas, tem as pessoas transexuais e agora tem cisgênero. A pessoa nasce, por exemplo, num corpo de menino, só que ela nunca aceitou aquele corpo de menino. Porque ela sempre se viu como uma menina. Assim como a pessoa nasce num corpo de menina, só que ela nunca aceitou aquela condição de menina. Ela sempre se viu na condição de menino. Ou seja, é exatamente isso que ela fala da condição biológica e da diferença brutal entre os papéis que ambos ocupam. Então, tem muita gente, por isso que o povo, lá no início, como não entendia essas questões, são questões psicológicas, inclusive, que tratou a homossexualidade como doença, Tiagão. Porque não entendia esse conflito dentro da pessoa. Se ela está com conflito, ela está desequilibrada. Se ela está desequilibrada, ela está doente. Então, se é doença, é mais fácil de tratar. Quando, na verdade, era somente a questão de orientação, a pessoa já se libertava dessa dúvida. Mas, e tratavam muito como caso psiquiátrico também, né? Opa, quantas pessoas nessa condição foram parar em manicômios e nunca mais saiu? E nunca mais se soube notícias dessas pessoas. Isso é muito complicado. Minha esposa está lendo um livro, Holocausto
brasileiro, se você tiver a oportunidade depois, dá uma lida nesse livro. Holocausto Brasileiro. Exatamente. Legal, vou anotar. Ele é pancada, Tiagão, que ele fala sobre o sistema, que era um manicômio lá no interior de Minas Gerais, no qual os presos de guerra, os presos de ditadura, exilados, mulheres que o marido queria viver com a amante, olha os Caramba. absurdos. Mulheres que queriam viver com a amante, homens que queriam viver com as amantes, mandavam as mulheres para lá. Você tem que ver como é que é, bicho. Se você fizer essa leitura aí, você vai cair de costas. Mas enfim. Vamos lá. No caso de algumas sociedades, inclusive a brasileira, ainda podemos ver que as mulheres recebem salários inferiores aos homens, ocupam menos postos de comando no trabalho e trabalham mais tempo nos serviços domésticos. Muitos buscam naturalizar o discurso, dizendo que as mulheres devem seguir aquilo que lhes cabe por sua condição biológica de mulher, ou seja, puro machismo. O trabalho reprodutivo da casa, o trabalho reprodutivo, ou seja, a mulher só serve para parir, da casa, né? Que se chama da doméstica. Casa, e o cuidado dos filhos, ou seja, ela tem total liberdade dentro da casa dela, nada além. Que visão que é essa? Mas enfim. Contudo, o que esse discurso esconde é que as mulheres são biologicamente tão capazes que os homens. Naturalizar a condição feminina reproduz a desigualdade de gênero, colocando as mulheres socialmente em posições inferiores. Agora, de verdade, todos os grandes gestores que eu trabalhei, os melhores eram mulheres. E eu sempre disse nas minhas aulas, Thiago, e volto a afirmar, sabe por que as mulheres são as melhores administradoras? Porque elas têm total capacidade de administrar a casa. Se elas administram uma casa tão bem, como não administrar um negócio? É verdade. Tá certo? Então. Eu estou trabalhando agora com já trabalhei com uma outra gestora que não era tão presente dentro da TI, né? Da forma que eu estou agora com uma outra gestora que, é fantástico. Estou aprendendo muito com ela. Então suga, porque elas têm um conhecimento vasto e absurdo, cara. Elas conseguem ter uma abstração muito maior que a nossa. Quando fala que o pensamento do homem é segmentado, é porque o homem faz uma coisa de cada vez. A mulher não, a mulher consegue fazer 3, 4, 5 coisas por vez e ainda não perder o foco em nenhuma delas. Verdade. É por isso que ela tem um nível de abstração muito maior do que o homem e uma capacidade de poder decisório amplamente maior do que a do homem. Via de regra, né? Bora lá. A cultura é um elemento muito presente em nossa sociedade e é fundamental entendê-la. Afinal, somos um país composto de diversas raças que trouxeram diversas perspectivas de vida, visão de mundo, formas de se relacionar com o trabalho e a sociedade distintas. E é essa mistura que nos faz diferente, nos faz identificar-nos como brasileiro. É a partir da união dessas raças que podemos falar em nação. Então, Tiagão, geralmente quando você conhece uma pessoa estrangeira, que a gente intitula como gringo, nós temos essa natureza, né? Esse costume. Colocar rótulos. Né? Que a gente fala, o gringo. Quando o gringo ou uma pessoa estrangeira vem no Brasil, quais são as primeiras 3 coisas que ele fala do Brasil? Fala da mistura de raça, né? Da favela e futebol, carnaval. Samba, futebol e Neymar, que nem é mais Pelé, agora é Neymar. Mas fala do quê? Do samba, do futebol, que é futebol Neymar, e das facilidades. Então, assim, eles têm a visão do Brasil, que o Brasil é um país festeiro, que tudo se resume em festa aqui. Tá certo? Mas eles não sabem que, por exemplo, o samba, no caso, é uma identidade de uma nação. Se você vai para os 4 cantos do país, e quando eu falo os
quatro cantos, do Oiapoque a Chuí, Uhum. lá de cima a baixo, de Roraima a Aracaju, nas quatro pontas, você vai encontrar pessoas que são profundamente conhecedoras do samba, conhecedoras das raízes do samba, seja ele de qualquer gênero, samba raiz, samba de roda, samba, o pagode, o axé, porque ele tem diversas denominações. O samba, se você parar e prestar atenção, ele tem diversas denominações, mas a raiz dele é uma só. Então, querendo ou não, é uma identidade nossa? É uma identidade brasileira. É o que identifica a nossa nação? Esqueci. Não é nem de samba que o gringo fala. O gringo fala do carnaval. 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 Então, perceba, nós temos algumas identidades que nos criam, que nos fortalece como nação. Uhum. Nós temos, por exemplo, o carnaval, que não existe em lugar nenhum do mundo carnaval como o nosso, por exemplo. Nós temos o futebol, que nos define como um país extremamente competitivo no futebol, no vôlei, ou seja, no esporte como um todo. Nós saímos de uma nação desconhecida para, aquela ali é a equipe brasileira. Uhum. Seja de ginasta, seja de natação, seja de judô, seja de qualquer modalidade. Até mesmo o basquete, que tem a soberania americana, mas se a seleção brasileira aparece, a seleção do Brasil. Então hoje nós temos um respeito em relação a essa cultura esportiva. Então perceba, é exatamente isso que ele fala aqui, que a cultura é um elemento muito presente em nossa sociedade. E é muito importante a gente entender o que essa cultura nos traz como heranças e como reveses também. Você entraria numa boa, por exemplo, numa favela do Rio de Janeiro? Não. Por quê? Porque dificilmente eles iam aceitar a condição de outra pessoa que não fosse do meio dele facilmente, assim. Via de regra, por cultura, a gente sabe que é um local extremamente perigoso e que, se entrarmos sozinhos, sem nenhum conhecido, a probabilidade de não sairmos é muito grande, tá certo? Então, via de regra, é um dito popular. Mas você vai arriscar? Não. Eu também não. De maneira alguma. Eu já me lasquei uma vez isso, hein? O GPS me levou pro meio do vigário geral lá no Rio. Eu parei naquela favela debaixo do Cristo Redentor. Eu estava no bairro de Santa Teresa. Aí eu tava saindo para ir para a linha amarela. Nossa. Aí a minha sorte, cara, que eu vi assim uma viatura, eu parei, né? Eu tava com os vidros levantados, eu baixei o vidro, parei, encostei no policial e falei, tô perdido, eu não sou daqui. Falei, deu para perceber, pela placa a gente já sabe e pela forma de abordar a gente. Aí o cara falou, me segue que eu vou deixar você lá na Avenida Brasil. Cara, as placas lá são todas invertidas, Thiago. São tudo louco, cara. Nossa, eu fiquei pra ir lá pra... As placas são todas invertidas. As placas todas te levam pra dentro da favela. É muito engraçado isso. Eu falei isso pra minha esposa. Como eu tô perdido aqui. Aí você bota no GPS e o GPS ainda te leva pra um negócio no meio, cara. Na hora que eu entrei assim, só os negros saindo na janelinha, eu virei o carro rapidão e vai na contramão mesmo e sai fora. Vamos aqui e já era, né? Bora lá, vai. Bora é tudo. Falar em nação é falar em um povo que possui uma história comum, mesmo sendo diferente em sua origem. Mas será que podemos falar que somos um povo comum? Será que somos ainda diferentes? Não apenas naquilo que nos constitui, mas em nossas atitudes? Podemos dizer que em nossa sociedade a presença da diferença ainda é tida na relação norma e desvio? Muitos ainda tratam de forma preconceituosa aqueles que são de alguma forma diferente de nós. Atitudes racistas e machistas, por exemplo,
ainda são bastante concorrentes e perfazem um número razoável de inquéritos policiais. Eu posso acrescentar aqui numa boa, sem o menor medo, sem o menor receio, a orientação religiosa. Também, é verdade. É verdade. Se principalmente com as culturas ou com as religiões de matrizes africanas. Africanas, né? Muçulmanas também. Sim, mas aqui no Brasil, os muçulmanos eles são menos perseguidos do que as religiões de matrizes africanas. Você sabia disso? Não, sim, E, eu e, concordo. e, e é interessante porque é baseado em que esse preconceito, essa perseguição? Porque se nós pararmos e pensarmos, via de regra no Brasil, teriam duas religiões somente. Uhum. Teoricamente, via de regra, por herança cultural. Nós teríamos o catolicismo e Uhum. sim as religiões Os de origem afrodescendentes. africana, de matrizes africanas. Porque foram eles que colonizaram o nosso país também. Eles foram escravizados, eles estavam lá na cultura deles, nos países, muitos escravos eram reis, eram sultãos, eram famílias ricas que foram lá e foram capturados, aprisionados e trazidos para o Brasil como escravo. Uhum. E aí sim nós temos uma raiz muito forte e uma herança muito forte dessa cultura, principalmente no que diz da religião. Mas tem muita gente que não vê dessa maneira. E aí faz o quê? Exatamente aquilo que fazem com os homossexuais ou com as pessoas que têm opiniões diferentes das suas. Começa o preconceito. Tá certo? Certo, certo, certo. Para que possamos avançar nessa questão, é importante entender o quanto a natureza e o quanto de cultura está presente em nossas atitudes, comportamentos e discursos, e o quanto tudo isso contribui para a nossa construção enquanto nação. E aí, Tiagão, eu deixo uma última frase que eu escutava muito na TV, meu pai falava, enfim, de pessoas que tinham uma sabedoria acima da minha na época. Se você viu algo e é contrário àquilo, argumente de forma a sustentar a sua opinião, não de forma a desrespeitar a opinião alheia. Uhum. Porque aí já não é mais opinião, é preconceito. É preconceito, é isso aí. Então, olha que reflexão bacana que a gente pode fazer. Poxa vida, Sim. a pessoa fala mal de mim. Poxa, se a pessoa tem uma opinião acerca da minha pessoa, é a opinião dela. A opinião que você tem em relação a mim, Thiago, é uma opinião sua. Não quer dizer que seja a mesma que a minha, por exemplo. Que a opinião que eu tenho em relação a você é uma opinião minha. Isso também não quer dizer que a sua seja igual, Uhum. ou que tem que ser igual, ou que eu tenha que fazer por onde ser igual, ou ser soberana a minha opinião, seja por influência, por hierarquia, ou qualquer que seja o contexto. Verdade. Mas como falar isso de maneira que não interfira nas questões do ser humano? Aí é que tá. Bom, Tiagão, finalizamos a sessão 1. Já Uhum. vamos para a sessão 2, que é para a gente não perder tempo. E eu acho Bora. que hoje a gente consegue finalizar às 4, hein? Vamos ver. Por mim, vambora. Eu tô acompanhando aqui também, ó. Espera aí, deixa eu ir direto lá. E agora a gente vai para uma parte que eu realmente gosto de falar também.
É o papel das populações negras e indígenas na construção da identidade nacional. Eu gosto de falar, mas muita gente não gosta de ouvir. É verdade, pô. Vamos lá. Isso é porque faz Olha, parte olha da que nossa legal, nação, o né? Tiago. E olha que legal. Matrizes raciais e culturais. O povo brasileiro é formado, em sua origem, por três Prisma. matrizes racionais: branca, negra e indígenas. E três matrizes culturais: a portuguesa, a africana e a indígena da América do Sul. Se a gente parar e pensar, eram os índios que tinham aqui. Tanto Sim. é que nós não temos, por exemplo, a nossa moeda não é o Guarani. Uhum. Lá no Paraguai, qual é a moeda paraguaia? É o Guarani. É o Olha, Guarani. tá chegando alguém aqui. Quem E tá é o chegando? Davi, olha. O Davi? É o Davi. É. Rapaz. Fala, Davi. Tudo bem? Ah, ele não escuta a gente. Fica firme aí, Ele, Davizão. ele participa, ele participa da aula, mas ele não consegue interagir por conta do microfone dele. É. Então percebam. E olha as três matrizes culturais: a portuguesa, a africana e a indígena da América do Sul. Portuguesa que trouxe toda aquela questão do catolicismo, da socialização, da vestimenta. Os portugueses não andavam sem roupa, assim como os indígenas. Para eles era um sacrilégio a pessoa estar andando mostrando o corpo todo. Aquilo era pecado, É. por exemplo. Então perceba, cada uma dessas matrizes legou ao povo brasileiro a sua singularidade. Porque é possível falar que o povo brasileiro é singular? Apesar das matrizes heterogêneas, a formação do povo brasileiro foi feita não pela justa posição dessas matrizes, mas por sua comunhão, o que resultou um povo diferente. Então percebam, teve o cruzamento das três matrizes raciais: branco com a branca com a negra com a indígena, a branca com a indígena, e por aí vai. Então houve essa. Aí o resultado do cruzamento da branca com a negra se cruzou também com a indígena e com a negra, ou seja, foi virando um ninho de mafuá. E é isso que ele fala. Exato. Foi aí que surgiu o nosso povo. Tá certo? Verdade. É. Vai lá, Tiagão. Cada uma das matrizes raciais e culturais deixou em nossos corpos cultura e identidade uma parcela. Somos miscigenados de origem, pois a miscigenação foi utilizada como forma de dominação das terras brasileiras pelos portugueses. Como veremos no livro didático, a organização administrativa do Brasil colonial era feita por meio das capitanias hereditárias, ficando os filhos dos seus donatários como herdeiros dessa terra. Assim, os filhos da mistura gostosa, como diz Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala, foram sendo espalhados por esse país, levando em seus corpos as marcas da miscigenação. Também foram legados em nossa culinária e idioma, como veremos no livro didático As Heranças Culturais. As palavras indígenas adotadas, os alimentos utilizados pelos índios e portugueses e o idioma do colonizador que foi sendo incorporado, apropriado e ressignificado nas terras. Então perceba. O sobrenome da Silva é de que origem? Portuguesa. Uhum. E quantos da Silva tem no Brasil? Nossa, Se acho que você for pro norte e nordeste, é é o muitos. sobrenome que mais predomina É. lá no norte e nordeste, é o da Silva. O Moraes, Uhum. você vai para lá também. Então, dos Santos, se você pega dos Santos aí, os Santos também é o que mais tem. Então, são heranças dessa época, inclusive, ainda. E aqui ele deixa muito bem escrito, esse livro do Gilberto Freire, A Casa Grande e Senzala, ele é muito pesado, ele é muito forte.
nessa questão. Mas ele trouxe uma suavidade ao falar dessa miscigenação que a gente nem percebe o quão forte ele bate pesado nessas questões do abuso, dos senhores feudais, em relação às sinhazinhas, em relação às mucamas e escravas da época. E ele fala sobre tudo isso no livro dele. É bem interessante. Mito da democracia racial. Toda essa conjunção racial e cultural constitui entre nós um mito de que não há diferenças advindas das questões raciais e culturais. A esse mito denomina-se democracia racial. Desculpa o riso, mas é que chega a ser uma utopia. Mas enfim, fique ligado. Ele é chamado de mito, pois efetivamente há um preconceito racial velado. E é o pior preconceito que existe no mundo. É o que tem no Brasil, que é o preconceito velado, mas fortemente presente em nossa sociedade, o que desconstrói a ideia de prevalência de uma democracia racial entre nós. Ou seja, eu tenho vários amigos negros. Mas e se sua filha casar com um negro? Não admito. Tem tantos amigos brancos, para que vai casar com o preto? O meu filho... eu tenho vários amigos gays, eu não tenho preconceito. Mas se seu filho for gay? Não. Ele não vai ser, porque o pai não vai deixar. Então, esse preconceito velado é o pior deles, cara. Mas enfim, vai lá, Tiagão. Esse mito é confrontado com o etnocentrismo, que procura evidenciar a sobreposição de uma raça ou cultura sobre as outras, considerando-a superior. Isso acontece bastante quando vemos o menosprezo por meio de práticas discriminatórias a pessoas negras ou elementos da cultura africana, como a intolerância às religiões afro-brasileiras. Dessa forma, deve-se discutir a existência desse mito e a sua desconstrução, evidenciando os fatores que acarretam em preconceito e discriminação. Um exemplo disso, básico, que eu falo, e eu não me canso de falar, e eu vou falar sempre que eu puder, era a neta que estava voltando de uma gira, que é como é chamado os trabalhos na Umbanda, né? Os encontros da Umbanda. Estava voltando da gira, estava com a sua saia debaixo do braço e estava indo a caminho da igreja da avó para encontrar a avó, para as duas irem embora juntas. Isso foi no Rio de Janeiro. Se vocês depois pegarem aí, vocês vão... Pode colocar no Google que vocês vão achar essa reportagem. Ao passar em frente à igreja da avó, ela tomou uma pedrada e ela sofreu concussão cerebral e acabou falecendo, cara. Nossa. Somente por conta de que ela estava com a saia dela, ou seja, a vestimenta da entidade, debaixo do braço, passando em frente à igreja. A igreja essa que a avó dela frequentava, que ela estava indo de encontro para esperar a avó. Ou seja, na casa dela já era muito bem definida essa questão. A avó aceitava numa boa e ela também aceitava a condição da avó. Mas olha para onde vai a intolerância do ser humano, cara. É algo assim que nos dá medo, às vezes até de falar, porque de verdade eu não tenho uma explicação racional para motivar esse ato de intolerância, de verdade. É verdade, não tem, né? Não tem. Mas enfim, preconceito. Também deve-se considerar que há um preconceito de classe no Brasil e que muitas vezes esse preconceito foi utilizado para marcar a existência da democracia racial. Por ele, diversos intelectuais, como mostra a seção 2 do livro didático, afirmam que o preconceito no Brasil é de classe e não de cor, o que eliminaria a influência do fator racial na produção da desigualdade.
Contudo, inúmeros estudos, principalmente aqueles desenvolvidos pela Unesco na década de 50, mostram que há a existência dos dois tipos de preconceito e que eles muitas vezes aparecem juntos, pois boa parte dos pobres do Brasil é negra. Agora, olha que fato interessante. Quando pega a questão do preconceito, se você é preto, pobre, você vai sofrer os dois tipos de preconceito, o racial e o de classe. Agora, se você é preto e tem uma condição social favorável, as pessoas elas se aproximam de você por interesse, mas ainda mantém o preconceito étnico. Elas vão se aproximar, vão falar que não tem preconceito nem nada, mas elas ainda vão manter um certo distanciamento na questão etnorracial. Isso é maluco de entender, mas infelizmente acontece. Olha, passamos pelo preconceito de maneira rápida para não despertar tanto ódio, né? Tanto preconceito. Tanta revolta, para que a gente pudesse vir para a sessão 3. Davi tá firme aí ainda? Deixa eu ver aqui. Davi tá firme aqui. Davi tá firme. Ô, Davi, fala alguma coisa aí que o seu negócio ficou pretinho aí. Fica piscando, fica dando... Então. Parece que ele... eu acho que é o microfone dele que tá com problema e aí ele não consegue falar. Ah. Ah lá, tá vendo? Ele tenta, mas não vai. De repente... Olha lá, dá eco. Fala alguma coisa aí, Davi. Eu me escuto falando, mas eu não escuto ele falando. Hein? Vamos lá. Você achou que acabou, filho? Acabou não. A gente vai falar sobre preconceito ainda. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de preconceito a gente vai falar. Vamos lá. Mas acaba. Olha lá. Preconceito e discriminação da população negra e indígena e outros segmentos marginalizados. Bora lá. Nesta sessão, trataremos especificamente do preconceito e da discriminação a grupos marginalizados da sociedade. O objetivo é entender as formas pelas quais o preconceito e discriminação se expressam e quais são os grupos atingidos, procurando evidenciar essas atitudes e comportamento como maneiras de negar direitos a esses grupos, os quais lutam para ter acesso a esses direitos através de movimentos sociais e políticos. Filho, um pouquinho só, não precisa de muito. Vai lá, Tiagão. Desculpa, tá espirrando. Fica à vontade. Diferenças entre preconceito e discriminação. Para começar, é importante diferenciarmos preconceito de discriminação. Preconceito refere-se a uma atitude dos indivíduos, raciona-se a uma valorização sobre algo. Não, relaciona-se a uma valorização sobre algo. Discriminação. Quando o preconceito sai do plano da valoração e torna-se uma ação, temos a discriminação. A discriminação é um comportamento dos indivíduos baseado em preconceitos. Ambos, preconceito e discriminação, são construções sociais transmitidas nos diversos espaços da socialização, nos quais convivemos cotidianamente. Na família, na escola, no trabalho, nos grupos de amigos, na igreja, etc. Agora eu pergunto, o preconceito ele já nasce com a pessoa? Não. Não. Claro que não. Ele é criado através da sociedade. Ele é um conceito da sociedade. Porque se você pegar duas crianças, sejam elas uma pobre ou uma rica, uma branca ou uma preta, se você colocar no mesmo ambiente, as duas vão socializar, as duas vão brincar, as duas vão se tratar como tal.
independente da classe social que ambas têm. Verdade. Então, quem é que fomenta o preconceito? É a própria sociedade, são os adultos. São os adultos formadores de opinião da sociedade. Uhum. Eles, sim, são os grandes responsáveis pelo preconceito e pela discriminação, principalmente. Ai, filho, não brinca com ele não, ele tá todo sujo. É. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não é? Por exemplo, sabemos que o preconceito racial é latente no Brasil. Muitas pessoas atravessam a rua quando uma pessoa negra vem em sua direção, ou se negam a se sentar no mesmo banco que negros em transporte público. Por mais que pareçam práticas discriminatórias, essas atitudes não segregam os espaços para os negros ou lhes negam direitos. Quando essas atitudes tornam-se práticas segregadoras, elas evidenciam a discriminação, pois impede o negro de ter acesso a direitos básicos, ou o excluem de lugares públicos. Um exemplo é a política de segregação vigente nos Estados Unidos até a década de 60, na qual os negros não podiam sentar nos mesmos espaços que os brancos, em restaurantes e lanchonetes. Havia banheiros exclusivos para negros em espaço público e os negros eram impedidos de votar. Fora isso, tinha bebedouros exclusivos, eles não podiam usar o mesmo bebedouro de branco. Enfim, era uma discriminação absurda. Tinha bairros ou tinha escolas também que eram só de brancos e escolas só de negros também. Um exemplo de preconceito que foi um mito, se vocês procurarem aí no YouTube, tem esse vídeo de uma cliente num voo da TAM, se não me falha a memória, ou no voo da Latam, não me lembro agora, ou da Lufthansa, uma coisa assim. Estava lá, chegou, tinha uma pessoa negra sentada, ela sentou e chamou a aeromoça. Aí a aeromoça chegou, ela falou, não tem um outro lugar para eu me sentar? Ela falou, por que, senhora? Não está confortável aí? Ela falou, não, eu não quero ficar do lado de um negro. Eu quero trocar de lugar. Você não pode ver com o comandante? Aí ela, mas minha senhora, mas como assim você não quer ficar do lado do negro? Ele não está representando perigo para você, ele pagou a passagem, tudo. Ela falou, não, eu tenho o meu direito, eu não quero ficar do lado dele. Aí a aeromoça virou e falou, só um minuto, senhora. Aí ela, com aquele ar de arrogância, olhando por cima do ombro, assim, para o rapaz, né, para a pessoa negra. Aí a aeromoça volta e fala assim, realmente, é um absurdo. Pessoas se rebaixarem a esse nível. Senhor, nos acompanhe que nós temos um lugar na primeira classe para o senhor. O senhor não precisa ficar do lado dessa pessoa presunçosa e preconceituosa. Então perceba, o preconceito ele ainda existe e ele é muito forte, seja ele em qualquer país, tá, gente? Até hoje nos Estados Unidos ainda existe bairro de negros e bairro de brancos. Até hoje nos Estados Unidos existem as gangues dos negros e a gangue dos brancos. E não tem mistura. Entendeu? Não é fácil. Bora lá. Dessa forma, o preconceito pode estar em nós e não se expressar. Quando ele se expressa, torna-se efetivamente discriminação. É evidente que o preconceito alimenta a discriminação e a sua existência, por mais que esteja no plano dos valores. Influencia nas formas de agir das pessoas que têm preconceito, seja racial, sexual ou social. Olha que beleza. Essa balança representa o que para você, Thiago? Igualdade. Mas estão divididos. Igualdade é o mesmo que equidade? Não. Então a igualdade, eu não preciso pregar só a igualdade. Eu tenho que pregar a igualdade e a equidade para que todos tenham o mesmo direito, o mesmo dever
e os mesmos louros. Não é isso que é visto no cotidiano, tá certo? O preconceito e a discriminação expressam-se de diversas formas e independem os membros desse grupo marginalizados de terem acesso à educação, ao trabalho e até à saúde. Um outro grupo que é extremamente marginalizado e eles dificilmente voltam à sociedade com bons olhos são as pessoas que passaram pelo sistema carcerário. Seja por qualquer motivo, por qualquer que seja o motivo, se é roubo, furto, latrocínio, crime passional, entre outros. Uma vez que você passa pelo sistema carcerário, você nunca mais é reintegrado à sociedade. Você só se reintegra à sociedade caso você vire dono do seu próprio negócio. Diferente disso, infelizmente, você vai sofrer o mesmo preconceito que as outras pessoas sofrem. Verdade. Rapaz, a gente tá rendendo bem hoje, hein, Thiagão? Vamos fazer inveja para as meninas. Eu vou falar, poxa vida, meninas, nós rendemos 4 sessões, elas vão ficar bravas. Vão ter que assistir a Maria tudo. Principalmente. Vocês que vão ver essa aula gravada tá entrando depois. Com o segundo, o Davi agora entrou com outro dispositivo. Acho que é com celular. Dá para falar agora, Davi? Vocês estão me ouvindo aí? Aí chegou! Até que enfim eu posso dar um show para vocês de racismo, de desigualdade cultural. Cara, eu aqui conversando comigo mesmo. Vamos que tal voltar a aula aí uns 40 minutos? Caramba, Davi. Não, mas a gente ainda fala sobre esse aspecto. Fique tranquilo, Davi. Eu sei que é algo que nos afeta e nos afeta muito, porque eu não sei se eu já comentei com vocês, mas uma vez eu fui cobrir um colega na pós-graduação. Eu não posso falar o nome da instituição, que é a Mackenzie, mas acabou escapando lá em Alphaville. E aí, era num sábado, eu falei para ele, eu não estou em casa, não vai dar tempo de passar em casa, eu estou de agasalho. Eu estou com o meu notebook, então eu tenho material, só que se eu for para casa me trocar para depois ir para Alphaville, eu falei para ele, eu estava em, como que é o nome daquela cidade que tem ali no 74 da Castelo? Castelo? Que tem o condomínio Porta do Sol. É a residência Sol Nascente ali. Mas tem o nome daquela cidade, eu esqueci agora. Nossa, eu já fui lá, eu esqueci também. Eu estava ali, na frente do Catarina Outlet ali. Eu tava ali naquele condomínio. Eu tava ali. Residência Sol Nascente ali. Ali é São Paulo ainda, mas... Não, ali já é depois de São Roque. Eu esqueci o nome. Eu vou lembrar o nome. De Paraíba? Não, é bem mais pra frente. Piedade, Davi. É aquele lá de lá. Bem mais pra frente. Não, Castelo, tô confundindo. Castelo. Piedade, Pirapora ali, Salto. Mais pra frente. Mais pra frente. Tá antes de tá antes de Boituva. Indaiatuba? Eu vou lembrar, Indaiatuba tá pra frente. Araçariguama tá um pouco antes. É Araçariguama e depois é essa cidade que eu tava. Mas enfim, eu estava lá, não ia dar tempo de voltar para me trocar. Ele falou, não tem problema nenhum, você pode ir do jeito que você está, mesmo porque é sábado. Eu não estava mal trajado, mas eu estava com um agasalho esportivo e de tênis. Cheguei lá, eu esperei todos entrarem, e eu fui entrar. Quando eu me direcionei para a mesa do professor, teve um senhor que virou e falou, essa cadeira aí é do mestre. Nossa. Aí eu falei, prazer, professor Danilo. Nossa. E aí ele já ficou meio na defensiva comigo.
E nas 2 primeiras horas de aula, esse senhor José, diretor de marketing da Tramontina, hoje Nossa. é um grande amigo, não tive nenhum receio, não tive nenhum ressentimento em relação à atitude dele. As 2 primeiras horas de aula, ele me espizinhou, ele me colocou em xeque, ele testou a minha capacidade de elasticidade, de resiliência e de conhecimento. Caramba. Até chegar uma hora que eu virei e falei, seu José, qual foi a última vez que o senhor entrou numa sala de aula? Ah, foi em tal ano. Ah, para fazer o quê? Ah, eu sou filho da PUC. Eu fiz graduação, pós-graduação, e agora estou fazendo a segunda pós-graduação no Mackenzie. Que não sei o quê, bababá. Eu falei, olha, o senhor conhece tal conceito? Ele, não conheço, não. Eu, sabe por que o senhor não conhece? O senhor não conhece de nome, mas o senhor aplica na equipe do senhor. Ele, como? Como você sabe? Eu falei, o senhor faz tais processos com a sua equipe? É claro, eu tenho que fazer, senão eu perco para a concorrência. Tal processo é tal teoria. Uhum. Tal processo é tal teoria. Eu comecei a linkar as teorias com os processos. Ou seja, eu comecei a linkar teoria e prática para ele entender que eu não estava falando grego ali. Aí ele virou e falou, agora eu entrei na aula. E aí, Caramba, hein? das 10 ao meio-dia, a aula fluiu assim numa velocidade que foi gostoso de ver. Aí, quando deu 5 meio-dia, eu virei e falei, gente, vamos dar uma parada uns 5 minutos antes para dar tempo da gente sair, porque eu vi que aqui não tem lugar nenhum perto para almoçar. A gente sai 5 minutos antes, mas a gente volta 1 hora em ponto, pode ser? O pessoal falou, não, tranquilo. Aí ele se direcionou até minha sala, até minha mesa. Ele veio e falou, posso falar com o senhor? Mas eu falei, não, pode me chamar pelo nome, não precisa falar senhor, não. Mesmo porque a gente tá nós estamos todos no mesmo barco. Aí ele falou, não, eu quero pedir desculpas por ter posto o senhor em xeque o tempo todo. Eu falei, mas em que maneira? Em que aspecto? Eu comecei a mostrar para ele que eu não me importava com aquilo. Uhum. E realmente eu não me importei. Eu vi que ele estava com dificuldade de aceitação por 2 motivos. Primeiro, entra um moleque de 28 anos. Não, 28 não. Já tinha 33. 33 anos, que para ele era um moleque. Na época ele tinha, se não me engano, ele tinha uns 59 ou 60 anos. Uma bagagem, que ele é diretor da Tramontina, eu era professor universitário, e aí tem aquela relação de hierarquia, né? Opa, peraí, eu tenho 30 anos de experiência, esse moleque tem 33 anos de idade. Quem ele é para achar que sabe mais do que eu? E aí eu tive que desconstruir essa visão dele e mostrar que eu não estou ali para competir com ele, eu estou para somar. Aquilo que eu trago de mais novo com aquilo que ele tem de experiência. Juntando os dois, a gente só tem a ganhar. Então percebam, essa desconstrução é muito importante. Fala. É engraçado como que nós acabamos criando uma imagem. Você falou agora há pouco se as crianças nascem com racismo. Pelo contrário, né? Como o John Locke falava, todo ser humano é uma folha em branco, e sim é moldado. Aí você falando agora do seu traje, que você não estava vestido para uma como se diz, uma aula assim mais formal. Eu vejo assim como a gente criou, né? Rapaz da pele escura com moletom marginalizado, né? Então, Exatamente. já traz essa ideia mais de como que a gente vê o traje, como que a gente dá preço às coisas. Então, eu acho bacana. Tem que até trazer o fato do racismo para isso, né? Davi, não vai longe. Teve o. Meu Deus, como é que é o nome dele? Putz, o cara Oh, fantástico na parte de você RH, que falou. fazia aquele quadro no Fantástico, eu esqueci o nome dele. Ele trouxe como que é a discriminação. Ele colocou na mesma sala pessoas que estavam sendo selecionadas e recrutadas para a empresa e começou a mostrar fotos aleatórias.
de brancos e de negros, para entender qual era a visão, o que eles enxergavam ali. Aí primeiro mostrou uma foto de um branco correndo. Um branco correndo, eu falei, ele deve estar fazendo um exercício, deve estar se preparando, né, se condicionando fisicamente. Aí passou, mostrou outras fotos aleatórias e tal. Aí veio a do negro correndo. Aí essa aqui, o que representa para você? Lá, pela expressão dele, ele está correndo de alguém. E ele fez alguma coisa e está correndo de alguém ou da polícia. E foi unânime essa visão. Essa construção de imagem, inclusive entre pessoas da mesma raça. Ou seja, o preconceito velado intrarracial ainda é mais forte do que o extrarracial. Uhum. Só para falar aí, para pesquisar os vídeos do Max Geringer, né? Max Geringer, obrigado. Geringer, sim. Max Geringer, ele é economista, né? Ele é economista. Ele é recrutador, é um dos melhores recrutadores. Sim, ele faz essa proposta de emprego, né, para arrumar um emprego. Eu lembro dessas nas matérias dele. Você comentou há pouco da menina que foi apedrejada, né? Eu lembro dessa história também. Você lembra desse fato? Davi, está robotizando o seu sinal. Eu lembro desse 15 anos, eu lembro disso. Então, essa história me marcou muito, porque me faz refletir. Eu sou seguidor de uma religião de matriz africana. E eu nunca tive o menor problema em dizer que sou praticante desta religião. E uma vez eu fui fazer uma entrevista numa multinacional japonesa e era mandatório que eu colocasse a minha religião. E aqui no Brasil é um ato inconstitucional, é proibido eles fazerem acepção por conta da orientação religiosa. Mas era uma empresa japonesa. E aí o que eles fizeram? Me tiraram do páreo. Detalhe, eu tinha ido através de um headhunter. Ele já tinha feito todas as entrevistas, toda a preparação. E já tinha mandado os meus resultados para a empresa. Eu só estava indo lá para assinar o meu contrato. Para vocês terem uma noção. Aí quando chegou lá e eles me perguntaram a minha orientação religiosa, a coisa mudou de figura. Então, percebam, existe acepção por conta da orientação religiosa ainda? Claro que existe, e existe muito. Muito. É muito forte também a acepção de pessoas, por exemplo, hoje o Senado, a maior bancada do Senado é de evangélicos. Então hoje não se aprova quase nenhuma lei que beneficia, por exemplo, as religiões de matrizes africanas, porque não é de interesse deles. Por exemplo, é só uma das situações que o pessoal enfrenta lá. Então, há um preconceito velado muito grande no Brasil. E isso é desumano, chega a ser desumano e nos traz muita revolta. Mas vamos lá. Se vocês tiverem alguma coisa, vão falando aí, que eu só vou preparar aqui nossa última aula para a gente começar. Ups. Aqui. Peraí. Passou um negócio ali que é interessante, a questão das cotas raciais ali. O que você acha disso? Então, nós vamos falar. Isso é uma dívida cultural que o país tem aqui. Vamos lá. Nós vamos falar sobre ele. Muito bom. Ô, Davi, já que você chegou, lê pra gente esse primeiro aí. Web Aula 4 aqui? Ah, tá. Agora que mudou aqui. Aqui é meio lento. Aqui é muito ruim de sinal, tá? Aproveitando agora que eu posso falar. Então, pessoal, aqui é horrível. Onde eu moro. Você mora onde, Davizão? Meu, cara, eu moro onde Judas perdeu as botas. Juquitiba, fala, Juquitiba. Juquitiba, mano. Não tem, cara. Qual bairro aí de Juquitiba? Eu moro no Paiol do Meio. Resumindo, já é um milagre ele tá na aula. Estrada das Laranjeiras. Aliás, perto lá. A Laranjeira pro lado direito. A Laranjeira eu almoçava no Panteirão aí. Comia chuletona? Comia chuletona. Da hora.
E a o Brotossauro parmigiana. É boa também, hein? É boa, é O boa. bagulho é estranho. Na É. época. Bora lá. Então, assim, eu acho que eu te mandei lá no e-mail, quando mandei um dos trabalhos, né? Porque eu meio Sim. que desleixei aí. Até expliquei um pouquinho. Vamos lá. Como vimos na sessão anterior, o preconceito e a discriminação são comuns no Brasil. Discriminação racial. Passados mais de 100 anos da abolição da escravidão, ainda existem crimes motivados por discriminação racial. Violência contra a mulher. A violência contra a mulher também permanece, mesmo com as mulheres tendo ocupado mais fortemente o mercado de trabalho e hoje sendo responsáveis em muitas casas pelo sustento da família. Então perceba, gente. Tá. Desculpa. Tais práticas motivadas por questões culturais que ainda se mantêm em nossa sociedade, infelizmente. E na discriminação racial, gente, vai muito além. Teve um outro caso que a pessoa veio conversar comigo, me perguntou sobre dicas de entrevista e tudo mais. Eu dei várias dicas, preparei a pessoa foi lá, arrebentou na entrevista, tanto é que ela foi selecionada. Mas ela ficou revoltada com o fato que aconteceu. Ela estava sentada, ela foi a última a chegar. Como ela foi a última a chegar, ela sentou mais à frente da porta do recrutador. E o recrutador chegou depois dela ainda. E aí a viu sentada ali, depois viu uma outra. Tinha 3 pessoas que iam ser entrevistadas aquele dia. 2 pessoas brancas, e essa pessoa que me pediu dica era branca também, e uma negra. E a negra tinha sido a primeira a chegar. A primeira a chegar. E ela foi a última a ser atendida. Porque o recrutador sequer perguntou lá na sala, olhou e falou assim: quem foi o primeiro a chegar? Que era o mínimo que se esperava dele por ter atrasado, concorda? Uhum. Era questão de ética, era questão de bom senso e de educação. Ele simplesmente olhou para essa menina que estava sentada mais próximo dele e falou: pode entrar, é sua vez. A menina foi, fez. Aí depois, na hora que ela estava saindo, a pessoa virou e falou: chama outra pessoa que estava do seu lado. E ela ainda tentou argumentar: não, mas a outra pessoa chegou primeiro que a gente. Falou: não tem problema, eu vou entrevistar as duas, não tem problema. Chama a outra para mim. Ou seja, ela chamou as 2 pessoas brancas para, por último, entrevistar a pessoa negra. Ou seja, você acha que isso não foi preconceito velado também? Sim. Você acha que não existe essas questões? Mas enfim, né? Vai, Tiagão. Para mudar a cultura de um povo são necessários tempo e educação, sendo esta capaz de demonstrar as desigualdades existentes em decorrência de tais discriminações e promover a igualdade. No entanto, a educação precisa aliar-se a outros mecanismos para que possa efetivar a mudança cultural. Entre eles estão as políticas públicas, que podem contribuir na promoção da igualdade de oportunidades independentemente da raça, cor, sexo, orientação sexual, idade, entre outras diferenças. Políticas públicas. As políticas públicas são implementadas pelos poderes constitucionais a partir de programas de governo e também de demandas sociais, como apresentado na aula anterior. Os movimentos sociais são agentes importantes na luta pelos direitos dos grupos vulneráveis e exercem pressão sobre os poderes constitucionais para que leis possam ser aprovadas, políticas possam ser implantadas e as diferenças sociais possam ser reduzidas. Então, gente, agora a gente vai entrar naquilo que você me perguntou em relação à cota. Uhum. Gente, a cota é uma política pública. As cotas raciais e as cotas sociais. Então, ó, esse é meu, tá? As políticas públicas de ação afirmativa são políticas de discriminação positiva que objetivam, por meio da focalização de determinado grupo, promover a igualdade de oportunidade a populações desfavorecidas.
No Brasil, essas políticas ficaram conhecidas como cotas, sendo as mais comuns as cotas raciais, voltadas a negros e indígenas, e as cotas sociais, voltadas para as pessoas de baixa renda. As cotas raciais e sociais são utilizadas comumente nos processos seletivos para ensino superior e nos concursos públicos. Também foram implantadas cotas para as pessoas com deficiência. Por meio delas, obriga-se as empresas privadas a reservarem parte de suas vagas de emprego a pessoas com deficiência, cumprindo uma cota conforme o número de empregados da empresa. Uhum. Sobre as cotas, sobre a política pública de cotas, em específico a cota racial, não só deve, como deveria existir uma amplitude dessa política que garantia, por exemplo, 20 a 25% das matrículas em instituições de ensino superior públicas para os alunos oriundos da rede pública. E não só 2 ou 3 vagas. Por quê? Porque aí sim eu diminuo aquela disparidade que ele teve lá no início. Só que por que eles não fazem isso, gente? Porque eles não querem diminuir a qualidade de ensino. As instituições públicas de ensino superior são as mais procuradas. Mas, Faculdade, por exemplo, faculdade de medicina. Gente, quem é que estuda medicina na USP? São pessoas pobres? são pessoas ricas, assim como a Ricas, Politécnica. né? Na Politécnica, são pessoas de lá do Butantã, do Rio Pequeno, de área de vulnerabilidade que estuda na Poli? Nada. Não Na são. Poli só dá japonês, cara. Só dá japonês e pessoas ricas. Olha. Na FEA, por exemplo, na FEA, que é a Faculdade de Administração e Engenharia da USP, tem pessoa pobre estudando lá, gente? Então, percebam, há um conflito muito grande. Ao mesmo tempo que o governo dá, ele dificulta essa doação. Ô, Danilo, Falar, Davi. você falou assim, tipo, qualidade de ensino, não quer diminuir a qualidade de ensino, mas é isso mesmo que eles fazem. Tipo, ele, não tô dizendo que em partes eles diminuem, Mas mas isso é um eles pressuposto, mesmo sem tá, Davi? É o pressuposto que eles é o usam como pressuposto. subterfúgio. Que eu vou finalizar. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas essa ideia, eu acho que se aplica mais para vestibular, sabia? Eu acho que aplica mais para vestibular, aquele grande filtro de pessoas que se interessam e que têm alto intelecto para continuar na universidade. A USP não tem cotas para a FUVEST, então, tipo, ela tem o vestibular dela. Se você for inteligente, você passa. Se você for de baixa renda, você passa. Se for, apesar que você paga, né, para fazer, mas você tem a isenção, tipo, ela sim é um grande filtro, mas eu acho que eles batem ainda na mesma tecla que as escolas públicas de ensino fundamental e ensino médio ainda não são adequadas. Aí vem a ideia de que cotas para escolas privadas de ensino médio e ensino público, que agora está tendo, né, Então, 30%, se eu não me engano. Agora, Davi, perceba, quando eu falo que eles falam da diminuição da qualidade, e isso é um pressuposto que eles usam como subterfúgio, eu trago informações científicas, tá? Que esses alunos que foram oriundos de cota são, na sua grande maioria, os melhores da sala. Os alunos que entraram através da cota, eles se destacam entre os outros, porque eles já sofrem um preconceito dentro da sala de aula. Então, eles se superam. Eu tenho 3 irmãos cotistas. Contando comigo são 4. 4 cotistas na família. Cotistas que fala, né? Não sei se é isso. Cotistas, né? Pode ser.
Você diz que quando se estão pelo cotas. Então perceba, Tiago, na sua grande maioria, esse mito é desmistificado, porque não procede. A qualidade do ensino ela não diminui. Muito pelo contrário. Como aquilo é novidade para aquela pessoa, por exemplo, iniciação à pesquisa científica. Como aquilo é novidade para a pessoa, ela vai querer fazer o melhor. E ela vai se tornar o melhor naquilo. E ela vai fazer o melhor dela. E isso vai se tornar uma constante. Certo? Então, sim, eu sou totalmente a favor das cotas. Além de ser a favor das cotas, eu acho que deveria ter uma amplitude na concessão das mesmas, sejam elas raciais ou sociais. Tanto uma quanto a outra. Cotas Porque sociais. as cotas sociais, Davi, eu acho que também tem que ter, independente, porque assim, se é uma cota social, ele está atendendo aquelas pessoas que têm baixa renda, independente da sua etnia, independente da sua orientação religiosa, sexual, não importa. Ela não tem condições de pagar, então ela tem direitos. Se tem cota social disponível, se é um direito adquirido, ela tem sim, ou a instituição tem sim o dever de respeitar esse direito adquirido. Aí falam, mas nessas cotas sociais entram muitas pessoas que têm plenas condições de pagar uma universidade e se declara como pobre. Mas aí a gente está falando de um mecanismo de fiscalização desta política. E isso não cabe a nós. Não cabe a ninguém, exatamente. Não cabe Eu a acho que deveria ser uma fiscalização bem mais rigorosa nas cotas sociais. Então, aí teriam resultados positivos. Não cabe a nós. O que nós estamos discutindo é sobre direitos e deveres, ok? Aliás, não é nem sobre direitos e deveres. A gente está refletindo acerca de um direito adquirido. E como ele, sim, deveria ter mais efetividade, ok? Então, qualquer outra que seja a visão, não nos cabe discutir nesse momento. Vai lá, Davi. Sério que é eu? A imagem do Joaquim Barbosa aí? A essas outras políticas também se alinham leis específicas que visam reduzir a desigualdade social pela garantia de direitos a esses grupos, assim como pela criminalização de determinadas políticas como a discriminação racial e a violência contra a mulher. Essas leis, com a lei da Maria da Penha, têm promovido uma mudança, ainda que pequena, nas relações de gêneros e nas relações raciais. Senador Paulo Paim, PTRS, cumprimenta o ex-ministro-chefe da Secretaria Especial de Política de Promoção à Igualdade Racial, Edson Santos, após a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, junho de 2010. Então percebam, gente, nós temos diversas políticas. O Brasil, se vocês pegarem a Constituição brasileira, ou a nova Constituição que foi feita em 88 até agora, nós temos políticas que escritas, gente, são verdadeiros sonhos. Mas qual é o problema maior, então, dessas políticas, gente? A execução das mesmas. No Brasil, se tem muita política, se tem muitas leis, tem muitas normas, mas poucas são executáveis. Dá para contar nos dedos as que são executáveis e sem chance, e independe de classe social ou gênero. Eu posso falar 3 aqui que me veio na cabeça. Uma delas acabou de citar aqui na nossa aula. Primeira, Maria da Penha. Essa lei é executada. É cana. Se os caras pegam, é cadeia, sem conversa. Dirigir embriagado também é cana. E o cinto de segurança. Então, essas 3 políticas públicas de segurança, que a gente pode chamar de políticas públicas de segurança,
essas três elas são executadas na essência. Aliás, desculpa, Lei Maria da Penha, dirigir embriagado e pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Se a pessoa deixa de pagar, não importa qual é a condição social dela. O juiz executou a ordem de prisão, a pessoa é presa. Uhum. Então, o que falta para o Brasil especificamente, então? São políticas? A execução delas, né? O que falta é executá-las. É montar planos de ação para a execução da mesma. Uhum. O nosso sistema judiciário é muito moroso também. Então, tem algumas que até são executadas também, mas demandam um tempo muito grande. E aí começa a abrir aquilo que a gente chama de brechas na justiça. E aí junta uma brecha daqui, uma brecha dali, uma brecha colar, uma brecha colar, vai ver, a pessoa já cumpriu aquilo que nem foi sentenciado, por exemplo, por conta da conduta dela, mas que por conta das brechas, por conta da morosidade, ela foi beneficiada. Não fica nem um dia preso. É meio contraditório isso, né? É meio contraditório, mas fica a reflexão para vocês. Vai, Tiagão. Todas essas políticas, no entanto, não são benevolência de governantes, seja do executivo ou do legislativo, mas resultado de lutas empreendidas pelos mais diversos movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT. Esses movimentos estabelecem pautas voltadas aos interesses de seus grupos e elegem canais de comunicação, bem como formas de atuação para entrar e se manter na luta política, buscando garantir os direitos dos grupos vulneráveis. Dessa forma, os movimentos sociais e as políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de oportunidades e garantia de direitos aos grupos vulneráveis são importantes instrumentos para caminharmos para uma sociedade mais justa e igualitária. Existem senadores, deputados federais que são homossexuais? Pode existir. Sim. Pode existir. Eles dão a cara? Alguns sim. Vamos falar aí do Jean Willis. Foi o único até agora. Sim. E mesmo assim ele não luta pela classe. Não, ele é baderneiro. Ele é baderneiro. Se pegou na essência. Ele é baderneiro. Ele quer fazer, ele quer se promover. Quer se promover usando a classe, mas de forma a benefício próprio. Exatamente. Exatamente. Agora, se você pega uma bancada evangélica, todos batem no peito. Eu sou cristão. O próprio presidente da República, ele não fala, ele não bate no peito, cristão como sou, eu tenho que defender os interesses da família, os interesses disso, os interesses daquilo. E eu sou contra isso, contra aquilo. Mas ele é legal falar que o filho dele pegou metade do condomínio. Isso é muito cristão. Hã? Isso é muito cristão, ao meu ver. Você entendeu? Não. Eu estou sendo sarcástico. Não. Pô, Davi, ajuda. A gente entendeu, Davi. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O cara que fala. O cara não faz nenhuma cruz quando fala que 20 mil pessoas morreu. O cara não faz nenhuma cruz, ele só fala, e daí? O cara tem que bater pau. Eu sou Messias. Não, eu sou Messias. Ele fala, eu sou Messias, mas não faço Messias, milagre. mas não faço milagre. Ai, cara, eu me racho, velho. Não posso falar dele que eu já me racho. É uma grande piada. Desculpa, cara, mas são questões assim que a gente para e reflete acerca e traz uma revolta. A gente fica com uma revolta. Porque você, poxa vida, por mais que você queira ser imparcial nessas questões, e nós temos que ter uma visão imparcial sobre isso, para que nós tenhamos melhores ideias e melhores práticas para diminuir, para ter equidade, igualdade de direitos e deveres. Poxa vida, você vê umas ações como essas
você para e pensa assim, vale a pena? Vale a pena todo esse esforço para ter uma pessoa como essa no comando do carrinho ou no comando da locomotiva? Cara, chega a ser até decepcionante, meu. Porque não é a imagem que esses últimos anos, vai se falar assim, que criou do Brasil no exterior, meu. Brasil já era estereótipo agora, cara. Eu tenho alguns amigos fora, assim, e converso assim com eles. Meio complicado, né? Bom, eu não falo mais nada sobre o Brasil, eu não me pronuncio. Eu amo meu país, defendo minha nação com unhas e dentes, mas em relação a. Politicamente não dá pra falar, não. Cara. Em, Meu, em é relação complicado. ao gerenciamento do país, a gente tá Errado e bem, mal pago. é, bem mal assessorado. Eu não Exato. posso falar Cara, essas coisas, entendeu? eu tomei um susto hoje quando eu vi a quantidade de pessoas que morreram nos Estados Unidos. Foi metade. Quantas pessoas morreram nos Estados Unidos até agora? Tá chegando a 100 mil, né? Se eu não me engano, até ontem tava Isso. 93 mil. Acho que Chegou a agora 100 já mil. passou, né? Já chegou a 100 Não, mil. chegou a 100 mil. Só que vamos fazer a- o comparativo, ô Davi. Morreram Uhum. 100 mil pessoas lá, foram infectadas, parece que 10 milhões, não foi isso? 1,6 milhões. 1,6 milhões. Dessas 1,6 milhões, se a gente parar e pensar, quase 10% da população Isso é infectada quase nada. faleceu. Isso é quase 10% nada. das pessoas infectadas faleceu. Se a gente parar e pegar só o estado de São Paulo, nós temos 20 milhões de pessoas. Só aqui já foram 6.600 mortos. Uhum. De um total, se não me engano, de eu não sei 300 quantos, eu não sei infectados. quantos infectados. Acho que está quase 391 300 mil. mil. 300 391. mil, né? Não, já tá Bom, quase quase 400. 400 mil. 391.200. 391.200 faz isso em percentual, que é ali Então, perto do em 20 mil, percentual, 23 mil. a gente está falando em 3%, Uhum. 2%, tá certo? 2 a Hum. 3%. Bicho, já morreu mais gente só em São Paulo do que em muitos países. Não, isso, cara, Do que em muitos nem- países. Por exemplo, a população que morreu nos Estados Unidos, a população quase é 10%, 10% da população da Filipina, por exemplo. Filipinas tem 1 milhão de pessoas. Uhum. Uhum. Se morreu 100 mil nos Estados Unidos, 10%, cara. Então, se a gente fizer o comparativo é grande, mas nós temos que olhar dentro do nosso país. Estados Unidos é uma população de 300 milhões, não é isso? O Brasil não fica muito atrás. O Brasil tem 194 milhões. Tem 200, né? Se eu não me engano. Não, 200, não, eu acho que não chegou, tá? 204 milhões já? já é. Só São Paulo, você falou 20 aí, mas eu acho que é 26, 20 alguma coisa. Quer ver, ó, 26 milhões população São do Paulo. Brasil. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tem a. É que o nosso presidente demitiu o presidente do IBGE. As informações não estão atualizadas. 209,5 milhões em 2018. É isso aí, 2018. 209, né? Caramba, hein? 209 milhões. A gente deve estar hoje com quem morreu e que nasceram, né, com a taxa de mortalidade e natalidade aí se manteve, a gente está chegando próximo dos 213 milhões. Por aí. É. É. 212, 213 milhões. Ô, Danilo. Olha a população dos Estados Unidos, gente. 327 milhões. Então, se a gente pegar 327 milhões e fizer o comparativo com 100 mil pessoas que morreram,
poxa, a gente não está chegando a gente chega a 1%, 0,5% da população dos Estados Unidos. 0,5%. Ô, Então, professor, a febre amarela matou mais. Pode falar. matou mais. Agora você falou, a gripe asiática matou 1 milhão de pessoas, né? Matou Só muito mais. matou muito mais. É porque não É tinha verdade. controle antes, né? Gente, a Desses própria dados. pneumonia mata muito mais do que isso. A Só que febre eles. hemorrágica matou muito mais do que isso. A ebola matou muito mais que isso. Sim. A Nós ebola, cara. temos que Só tomar que cuidado? Claro. Claro que nós temos que tomar cuidado. a gente tá falando de uma doença de alto contágio, cara. Isso que causa. Isso que causa tanto alvoroço. Tipo, essa. Alvoroço. Alvoroço, isso. A palavra não veio, alvoroço. Hein, professor? Você falou de natalidade. Eu aposto quanto? Aposta quanto que a natalidade vai subir depois da quarentena? Vai subir. Nega em casa, 220 milhões. Nega em casa, Não tem o que calma. fazer. Não tem o que Depois fazer. da A televisão. quarentena nascerão os filhos da quarentena. Se a É. gente pegar aí que Ó. começou em abril é mês 4, em janeiro, o tanto de gente que vai estar nascendo, janeiro, fevereiro e março, se a gente pegar aí janeiro, fevereiro e março, terão os filhos da quarentena. Ó, depois a gente tem que ver os Haja nomes TV que a o povo cabo. vai dar para essas crianças, hein? Haja Alckmin TV a cabo. Gelson. Alckmin Gelson. Covires. Olha, parece que não, mas conseguimos entregar a nossa disciplina. Fechamos a unidade 4 nesse instante. E Tiago e Davi, vocês estão como testemunhas e aqui também vai ficar gravado. A partir de hoje, vocês terão até terça-feira que vem para me enviar o trabalho semestral. Qual é o nosso trabalho semestral? As anotações das atividades. Isso. Exatamente. Ô, Tite. Eu. Cara, vamos fazer um negócio aí legal. Vamos abrir aí um discutível aí, meu. Uns 30 minutinhos aí pra falar sobre o que você entendeu da unidade. Davi, Entregar. vai dormir, vai fazer outra coisa. Nós estamos de quarentena. A gente pode fazer isso, mas oh, meu Deus. Escapuliu. Mas a atividade continua a mesma. A atividade do caderno continua a mesma. Vai adiantar então, nada. sem mais ideias. Moro na Lagoa, vou perder para sapo, né, Tiago? Ai, caramba. Não, beleza, então. Ô, gente, Senhores. vamos abrir nossas câmeras aí para a gente pegar um take bacana para nós enviarmos nossa foto para os coordenadores, por gentileza. Todo mundo de pijama, pô. Ai, Até você, Danilão, tá de pijama? Calma aí que eu vou abrir a câmera. Tô de gata hoje. Hoje eu tô desleixado. Cadê, Davi? Abre logo sua câmera aí, menino. Deixa eu ver, abrir a câmera aqui. Nenhuma Tá câmera passando disponível perfume. se encontra. Eu teria que sair e abrir de novo. Pera aí, me chama aí de novo. Só um minutinho. Abre com outro dispositivo. Você tá pelo celular agora? Ixi, agora ele vai sair e nunca mais vai conseguir entrar de novo. Davi nunca mais, só semestre que vem. Então, Thiago, já avisa o povo, então, que a partir de agora eles têm até terça-feira que vem para entregar todo o trabalho, tá?